Fala aí, meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos ensinar a vocês quando você tem que fazer uma correção em um reboco por conta de alguma situação. Neste vídeo iremos falar se pode fazer a sobreposição em reboco. Caso possa fazer, iremos ensinar todos os detalhes para vocês de como fazer essa sobreposição e quando você também não deve fazer, beleza? Inscrevam-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora pro vídeo! Bora então aprender, meus caros seguidores. Então aqui, ó, temos uma parede, o qual vai ser feita uma sobreposição no reboco por conta de uma diferença no esquadro. Quando você for fazer uma sobreposição no reboco, tem alguns detalhes que você tem que se atentar para não ter problemas futuros, principalmente problemas com desbracamento. E como você vai saber se você pode fazer essa sobreposição ou não? Você tem que fazer um teste no reboco que já está aplicado. No caso aqui temos já um reboco já pronto e a gente tem a necessidade de fazer essa sobreposição. Então não há necessidade de você destacar, arrancar o reboco. Você pode fazer essa sobreposição desde que você acompanhe os passos corretos para não ter problema, beleza? Qual é o primeiro passo? É você conferir para ver se este reboco está bem ancorado. Como que você faz isso daí? Você tem que fazer um teste. E esse teste é um teste agressivo. Você vai usar uma ferramenta que eu estou utilizando aqui, uma talhadeira com uma ponta, tá? Ela tem uma ponta aqui. E aí você faz esse teste, ó. Ó, vocês estão vendo que o reboco está extremamente forte e aproveitando, falando em reboco extremamente forte, um dos problemas que aconteceram aqui nesta obra foi o reboco extremamente rígido. Tem várias patologias que acontecem em relação ao reboco fissurar, mas aqui o reboco ele foi extremamente firme, com muito cimento. Então ele paginou bastante. Só que tem outras coisas também que acontecem por conta que o reboco por causa que o reboco pode estar com mais material, menos material, na questão também do tempo de desempenar. São várias patologias. Inclusive a gente tem um vídeo que a gente já subiu no YouTube que eu estou falando sobre o reboco extremamente forte e outras patologias que acontecem, outros problemas que acontecem quando o reboco pagina. E a gente vai ensinar para vocês a medida de massa perfeita. Dando tudo certo, após esse vídeo aqui, a gente vai subir esse vídeo no YouTube primeiro e logo após iremos subir o vídeo que a gente vai estar ensinando a medida perfeita. E depois a gente vai falar, entrar mais profundo nisso daí, falar qual que é a dilatação estrutural, qual que é a dilatação de reboco que a pessoa aplicou e não aplicou com a técnica correta, qual é a dilatação que acontece quando o reboco é extremamente rígido. Então isso daí você vai ter que saber para depois você definir se o problema está na massa, se o problema está na aplicação ou na mão de obra. Então fique ligado no canal que a gente vai se aprofundar bem nisso daí, tranquilo? Agora, vocês viram que eu bati a ponta da talhadeira aqui, é um teste, aí depois você faz o teste de ancoragem, que pode ser que o reboco esteja firme, como vocês estão vendo aqui, mas ele pode estar solto da parede, se soltando, oco, né? Ó.
Aí você faz esse teste aqui, tá? Em toda a parede. Beleza? Feito esse teste, você confirmou que o seu reboco, ele aceita uma sobreposição. Então aqui pode fazer a sobreposição. Agora, vamos falar daqui um pouquinho quando você não pode fazer essa sobreposição e o que você tem que fazer. Bom, vamos dar sequência aqui, depois no fim a gente conversa sobre quando não pode, beleza? Aqui eu já apliquei o chapisco. Chega mais perto, Daniel, para mostrar para o pessoal. Ó, um chapisco bem fechado, bem encorpado, porque aqui vai exagerar um pouquinho na espessura desse reboco, então não pode ser um chapisco fino, aquele chapisco fininho, um chapisco aplicado na vassoura, na brocha, como eu já ensinei para vocês. Aqui tem que ser um chapisco aplicado na colher e bem assim encorpado, como vocês estão vendo, então não é um chapisco mole. Eu vou mostrar para vocês ali como que é o chapisco e também falar a medida desse chapisco, então fique aí no vídeo até o fim, que tem muita coisa para vocês aprenderem nesse vídeo, beleza? Eu vou jogar o chapisco aqui, primeiramente eu vou mostrar a textura desse chapisco aqui, ó. Tá vendo? Então não é um chapisco extremamente mole, é um chapisco, ó a textura dele. Daí vocês vão acertando aí na sua obra, vocês têm que saber que tem que ficar encorpado. Caso você jogue ele na parede e ele ficou fino, aí você dá uma engrossadinha mais nele. Eu aconselho vocês, assim que vocês fazerem o chapisco, eu vou falar a medida, vocês não exageram na água, vocês deixam ele com uma textura de massa. Aí vocês vão pondo água de acordo com a necessidade. Faz ele, põe na masseira lá e vai pondo a água no carrinho assim que você for aplicar. Então ali o carrinho está do outro lado lá, a gente regulou a medida de água e colocamos aqui no caixote, beleza? Caso você for aplicar diretamente no carrinho, aí você já vai chapiscar. Ele tem que ficar desta maneira. Porque se você põe muita água lá, ele fica mole, você vai ter que acrescentar mais material e vai estragar a medida. Então faz ele mais firme e vai pondo a água conforme você vai chapiscando. E aí você vai controlando de acordo com o clima também. De acordo com a parede, bom, eu falo de acordo com a parede porque se estiver sol, a parede estiver puxando muito, você vai ter que acrescentar um pouquinho mais de água nele. Tome cuidado com a água, que a água ela acaba deixando a massa fraca, beleza? É um chapisco extremamente forte, iremos falar a medida daqui a pouco. E também quando você não pode fazer a sobreposição. O que vocês estão vendo eu fazer aqui? Hidratar a parede. Isso é muito importante, tá? Estamos hoje com um dia nublado, mostra o céu pro pessoal, Daniel. Então tem algumas nuvens. Choveu também, então tá um dia com um clima bem agradável. Não está frio, mas também não está calor. Deve estar em uma média aí de uns 25 graus, mais ou menos. Então é um dia muito bom para chapiscar. Caso você possa escolher o dia, isso é muito importante. Um dia um pouquinho mais, assim, com o clima um pouquinho mais baixo, aí numa média de 25 graus, 18 graus. Falando a verdade, quanto mais frio, melhor pro reboco, pro concreto, qualquer argamassa que ela leve cimento, ela tem que demorar para secar e ela fica muito boa, beleza? Bora lá. Agora eu vou aplicar só para vocês verem. Aí. É que eu tô aplicando com a colher, puxando só um pouquinho para ficar bem fechadinho e um chapisco bem encorpado. Quando a gente fala encorpado, é a espessura dele aqui, tá? Coloquei uma tábua em cima da parede para o chapisco não ir para lá. Fazendo devagarzinho porque eu não tô querendo sujar o Daniel ali. Então, ó, vocês viram que aqui ficou um pouquinho alto, eu dei uma tirada com a colher e lancei, tá? Chapisco fino, vamos pegar aqui, ó, a mesma massa, ó a diferença, tá? Ó, então é vocês que, ó, como é que ficou, aqui é a diferença. Aqui tá mais fino, aqui tá mais encorpado, beleza? Agora vamos falar sobre a medida do chapisco e logo mais quando você não pode fazer a ancoragem. Ó,
Este chapisco é um chapisco extremamente forte. É por isso que eu falei para vocês terem cuidado com a questão da massa. Você aplicar numa parede que esteja fria, evitar a parede quente, principalmente no período da manhã. Procura fazer no período da manhã, agora é mais ou menos umas 10h30, mais ou menos, boa. O clima tá legalzinho. Então, quanto mais cedo possível. Caso não tenha jeito, aí você dá uma ajeitada aí no lugar onde pegue sombra, molha bem a parede, mas evita você fazer um chapisco com a parede extremamente quente, no sol, aí terrível. Fala, Daniel. A pessoa pode molhar na mangueira quando está um dia... E encharca bem. Se ela Boa. Pode, ela não escutou meu áudio, não escutou. Tá, o Daniel disse que pode molhar na mangueira. Legal, se tiver quente, encharca bem a parede. Ela não pode estar saturada, escorrendo água quando você jogar o chapisco, mas ela tem que estar úmida. Para nós o dia está tranquilo, como o Daniel disse, choveu ontem, um dia tranquilinho, mas você vai ajustando aí. Bom seria que você conseguisse chapiscar na parte da manhã e num dia com a menos 25 top, beleza? Medida, vamos lá. Esse chapisco aqui é uma medida mista. Quando a gente fala mista, é porque aqui na nossa região, a areia fina nossa, ela é extremamente fina. Aí a gente utiliza uma medida de areia grossa, uma medida de areia fina. Aí você vai ajustando. A gente utiliza esta medida. 2 carrinhos, no caso aí, 2 carrinhos cheios de areia, um de fina, um de grossa. Areia grossa a gente costuma peneirar. E 50 kg de cimento, beleza? Meio litro de Bianco. O Bianco é uma cola que vai aumentar a aderência desse chapisco. De novo, 2 carrinhos de areia, um de fino, um de grossa, 50 kg de cimento, meio litro de Bianco, e a água você vai ajustando de acordo com a umidade do material, beleza? É isso daí. Caso você, na sua região, não tenha essa areia fina, extremamente fina, o que você faz? Você utiliza uma areia média. Tem região que tem areia média que vai ficar como essa daqui. Ela já tem um pouquinho de areia grossa, areia fina, desculpa, junto com ela. Então ela já vem misturada, tranquilo? Aí você ajusta. Certo é que tem que ficar bem assim, cascudinho, como está aqui. Então areia fina pura não vai ficar desse jeito. Essas pontinhas que vocês estão vendo aqui é as pedrinhas da areia grossa, beleza? Agora vamos falar quando você não pode fazer a sobreposição. A sobreposição você não pode fazer quando você fez todos esses testes aqui e o reboco está fraco e ele está batendo o oco, se soltando. Ou um reboco muito antigo que a pessoa fala, tem 20, 30 anos aí e eu quero fazer uma correção aqui, você não pode fazer a sobreposição. O que você tem que fazer? Você tem que remover este reboco, lavar a parede com a VAP, fazer um chapisco como esse daqui, bem firme, bem encorpado, e aí você faz o reboco outra vez, beleza? Então aí você já é uma outra coisa. Você não pode jamais aplicar num reboco que esteja despracando, ou um reboco muito antigo, ou um reboco que está esfarelando. Tem reboco que você passa a mão nele, ele começa a cair areia. Nesse caso você não precisa fazer teste nenhum, não aplica. E também em parede que já está pintada. Se você fazer uma sobreposição e somente picotar, corre um grande risco de despracar. Se já estiver pintada e o reboco estiver bom, você passa uma fresa, tira por completo a tinta, lava a parede, tranquilo? E um reboco também que ele está com excesso de bolor, no caso um excesso de limbo, um excesso de... Poxa vida, fugiu o nome da mente? Quando está tudo verde. É limbo mesmo que fala, né? Lodo, isso, o Daniel achou a palavra rapidinho. Quando ele está com lodo, você vai lavar com a VAP e aí você vai fazer todo esse trabalho aqui. No nosso caso aqui, o reboco, ele ainda está um reboco limpinho, beleza? E é isso daí. Então fique ligado que logo mais o vídeo da medida da massa perfeita, também um vídeo sobre a emenda de reboco invisível e muito mais. Estamos fazendo uma série bem aprofundada na questão do reboco. Depois iremos passar também a medida de um reboco quando você tem que fazer um preenchimento de uma parede que ultrapassa 5 centímetros. Tem muita coisa para a gente conversar sobre reboco e aproveitando, temos um projeto que pode se encaixar à sua necessidade. Você vai construir, vai reformar
está preocupado com a mão de obra, temos um projeto que chamamos Mestre de Obras à Distância, onde eu vou estar aí na sua construção através de vídeos, fotos, ligações via celular. Como que vai ser feito isso daí? Você vai contratar a gente, alguém vai tirar fotos, vídeos periodicamente, a gente vai analisar essas fotos, esses vídeos e vai fazer uma análise em relação à mão de obra que está empregada, mas só que a gente, antes da mão de obra ser empregada, a gente vai passar todas as diretrizes de acordo com o andamento da obra, iremos acompanhar a sua obra do começo ao fim para não ter problema nenhum com o seu reboco, problema com infiltração, problema com desperdício de material e muito mais. E tem mais ainda, você é um pedreiro que já faz um tempo que trabalha na construção civil e tem medo de pegar a obra por conta, tem medo de abrir o leque e se expandir e virar um mestre de obra conceituado na sua região por conta que falta alguns detalhes para você se aperfeiçoar, você querendo, nós podemos oferecer para vocês mestre, no caso aí vamos chamar assim de um professor, uma pessoa que vai estar ao seu lado, ombro a ombro, ajudando você na sua obra do começo ao fim, em relação a medidas, em relação a orçamento, e aí vai. Então eu vou estar do seu lado também, você é um pedreiro que quer se especializar. E se você vai construir com a sua própria mão a sua casa e tem muita dúvida, eu também posso te ajudar também nessa questão, beleza? É isso aí, certo, Daniel? Agradeço você que viu esse vídeo até o fim, Deus que vos abençoe, esperamos vocês nos próximos vídeos.